Todas as porteiras que o Bolsonaro abriu durante o seu governo, o Lula está nadando de braçada, ele está passando a boiada inteira por lá. Foi assim com o orçamento secreto. O Lula criticava o orçamento secreto enquanto o Bolsonaro estava utilizando para beneficiar o governo dele. Agora que o Bolsonaro saiu do poder e o Lula entrou no poder, quem está se beneficiando é disso é o Lula. Então eles não vão acabar com isso. A mesma coisa com os esquemas da Previdência. Que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Está saindo aos poucos o rombo que foi sendo feito. Inicialmente a gente tinha aquele rombo ali de 6 milhões, que parece que é outra coisa. Agora a gente tem esse de 90 bilhões, que foi de 2023, e a gente vai ter que esperar agora pelo saldo de 2024 e pelo de 2025 que já está rodando. E parece que vai ser descoberto um dos maiores esquemas de corrupção, mais uma vez aqui no Brasil e mais uma vez durante o governo Lula, né? Mas, Noleto, explica pra gente mais tecnicamente o que aconteceu ali, você consegue? Inicialmente, né, a gente tem que fazer a ponderação que, obviamente, o rombo em potencial, o estrago em potencial desse escândalo de corrupção ser de 90 bilhões, né, que foi o total movimentado em um único ano ali. Então, o rombo total ali em um ano foi de 90 bilhões. Obviamente, não foi tudo isso, porque existem os empréstimos consignados de pensionistas que acontecem de forma regular. Mas muito disso aí, de acordo com a quantidade de denúncias, né, que a própria Daniela Lima trouxe na reportagem dela, um valor muito grande desses 90 bilhões aí foram provenientes de fraude. Então, e é um esquema tão, assim, ele envolve tantas camadas da administração pública, porque envolve até o DataPrev, né? Que é o setor do INSS, ali, da Previdência Social, que cuida dos dados, de todos os dados dos pensionistas e tudo mais. Então, assim, isso não aconteceria num governo honesto, por exemplo, porque está envolvendo instituições bancárias, está envolvendo o próprio INSS, está envolvendo a DataPrev. Então, é de uma roubalheira tão grande que não surpreende ninguém, né? Ninguém esperava menos do governo Lula. Mas é um negócio tão grande porque 90 bilhões em um ano. Aqueles 6 bilhões do último escândalo do INSS, que não faz muito tempo, da semana passada, foram de 6 anos. Então imagina o quanto isso não dá ao longo do tempo. Porque, assim, essa questão do DataPrev também, dos consignados irregulares, eles não são só de um ano. Isso aí deve estar acontecendo provavelmente há muito mais tempo. Desde que certo grupo ali envolvido, disposto a cometer esses escândalos de corrupção, tomaram conta do DataPrev, eles devem estar fazendo esse mesmo esquema. Então é um negócio, assim, de fato, é um escândalo bilionário, e isso não aconteceria de forma alguma no governo honesto. Isso acontece num governo que trata aí de forma... é o liberal geral da corrupção, né? E você, Alif, comenta aí pra gente, por favor, o que você está pensando dessa roubalheira tão baixa com idoso, com pensionista, que boa parte dos pensionistas, com todo respeito, não quero desmerecê-los, eu só quero aqui falar da situação grave em que o sistema previdenciário brasileiro coloca esses idosos, que é basicamente eles receberem um salário de fome. Eles não estão roubando ali pessoas que ganham muito, eles estão roubando ali um pensionista que recebe um salário mínimo, que contribuiu a vida inteira com a previdência social, para no final da vida receber um salário baixo, um salário que as pessoas mereciam muito mais, e mesmo assim ainda tem que ter desconto do INSS, indevido de sindicato, de sindicato ladrão envolvido com o governo federal, e também de consignado ilegal feito por instituições bancárias mancomunadas ali com quem está na alta administração pública da Previdência Social. Pô, cara, pois é, eu que queria arrumar um empréstimo consignado, mas não posso porque não sou servidor público. E os caras não querem empréstimo consignado, estão fazendo o nome deles, cara. É pancada. Eu tava precisando. Mas, tipo, é insano a forma como isso acontece, né? Tipo,
dar o exemplo da minha avó. Minha avó, ela é aposentada. E alguns anos atrás, minha mãe viu que estava tendo desconto na aposentadoria dela indevido. Se não, minha mãe não tivesse visto, ela não quer entender, ela só ia aceitar ali as justificativas que falavam para ela e pronto. E o público-alvo, né, desse tipo de crime são pessoas que realmente não entendem como é que funciona, muitas das vezes. Então eles veem um desconto ali, eles só aceitam. Inclusive tem até uma reportagem de uma idosa, um idoso falando, que não faz a mínima ideia de como que funciona e fala que às vezes vinha um desconto de sindicato, de não sei o que, eles sempre dão uma desculpinha ali, e eles vão só pegando, né? Só pegando o dinheiro dos aposentados ali. Cara, isso é insano, cara. É você se aproveitar de vulnerável, né? Basicamente. Pessoas ignorantes que não tem muita noção de como é que funciona. É fácil, né? É mais fácil. Eles estão lidando com pessoas que não têm o entendimento total das tecnologias, que atualmente a gente vê o saldo bancário naturalmente pelo celular, ou até pelo caixa eletrônico, ou vai na lotérica, vê as informações. E os idosos, eles não têm esse discernimento total para lidar com isso, então acaba sendo mais fácil. E o fator deles não terem também a energia para ir atrás de cada descontinho que eles estão vendo ali, às vezes eles veem um desconto e falam, poxa, mas eu não vou nem perder meu tempo indo atrás, porque se é o governo, tá tudo certo. Sendo que a gente não pode mais confiar no governo, a gente não pode mais confiar nessas instituições que estão fazendo o pagamento do INSS, que é um pagamento devido, claro que a estrutura está toda errada, mas é um pagamento devido, é uma promessa que foi feita e está sendo paga por nós contribuintes, nós estamos pagando impostos para que esses idosos recebam o valor e os valores estão sendo roubados. Matheus, você tem aí para a gente o que os responsáveis por isso estão fazendo com a grana? Olha aí. Investigados no caso do INSS gastaram 35 milhões com 47 imóveis em 8 anos. Cara, 47 imóveis por 35 milhões, com dinheiro desviado dos idosos. Esse dinheiro está sendo desviado para deixar os responsáveis ricos, milionários no caso, e eles fazem o que todo corrupto acaba fazendo, que é comprando imóvel, deixando ali seguro o dinheiro que eles estão corrompendo. Vide a família Bolsonaro, que em alguns anos comprou dezenas de imóveis a dinheiro vivo, né, com dinheiro vivo, justamente para esconder esse dinheiro que foi desviado de alguma forma, ou supostamente foi desviado, né, porque a gente não pode falar a verdade aqui, porque a situação jurídica no Brasil está complicada e mesmo falando a verdade, às vezes a gente pode ser processado e ter que pagar indenizações para esse pessoal que já está com dinheiro no bolso, já está com os bolsos cheios. Mas, pô, Noleto, fala aí, 47 imóveis em 8 anos. Mas essa matéria ela mostra que eles utilizaram empresas de pessoas envolvidas no esquema para comprar carros, imóveis, tudo isso acima do faturamento da empresa. Então, os caras estavam com patrimônio descoberto, né, um patrimônio que eles não conseguem declarar de onde veio, justamente pessoas envolvidas nesses mesmos esquemas lá dos 6 bilhões. E não foi só imóvel, não, foi carro, foi um monte de coisa ali. E a esquerda não pode mais falar que, tipo assim, não tem nada a ver, eles só compraram um imóvel. Porque eles já bateram no Bolsonaro sobre os imóveis comprados ali com dinheiro vivo na época do Bolsonaro. E é verdade, o Bolsonaro utilizou imóveis ali para lavar o dinheiro fruto da corrupção dele. Só que agora a esquerda está usando a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é não defender nenhum tipo de vagabundo e cobrar esses caras. Eu tô tranquilo para chegar na galera da esquerda e falar, e aí, você não vai bater de frente contra essa vagabundagem, não? Porque quando era o governo Bolsonaro, mesmo eu sendo direita, eu bati no governo Bolsonaro porque aquilo era errado. Então a nossa postura tem que ser essa, de não passar pano para ninguém e cobrar esses vagabundos. E cobrar esses bandidos, esses canalhas. Eu fico me perguntando aqui, imagina você, Alif, como é que você poderia cobrar a galera da esquerda agora sobre a farra dos imóveis com dinheiro supostamente proveniente de corrupção, se na época do Bolsonaro, quando era um caso muito parecido, você ficou calado? Se a gente fosse bolsonarista, a gente não teria moral alguma para falar desse tipo de coisa, com certeza. A gente vai ficar naquele ciclo infinito de canalice que eles fazem, que é o que? É sempre negar e falar, não, sempre arrumar alguma desculpa esdrúxula para um escândalo que tá ali, óbvio, na frente das faces das pessoas, e ia ficar nesse ciclo infinito, de defensor de Lula e defensor de Bolsonaro. Mas, graças a Deus, a gente está numa situação que é sustentada pela verdade, né? Então a gente tem embasamento, a gente tem moral para falar desse tipo de coisa com tranquilidade.
E essa é a grande vantagem da gente, mesmo que perca a credibilidade com parcela do público em um momento difícil por falar a verdade, em certos momentos a gente ganha, né? A vida nos recompensa por ter tomado uma postura honesta e correta. Porque imagina lá quem estava passando pano pro Bolsonaro. Fica muito feio a pessoa passar pano por um caso muito parecido e depois querer acusar um outro caso muito parecido do seu adversário político. Né? E é por isso que a gente pode dizer com muita tranquilidade que as violações daquilo que a direita sempre defendeu por parte do Bolsonaro foi o maior aliado do Lula. Porque quando a direita se apega muito ao Bolsonaro, que, vamos ser sinceros, eu tenho todo respeito à pessoa que acredita no Bolsonaro, mas que tem a mente aberta para de fato analisar se as coisas estão de fato como ele tenta pregar. Então eu não tenho nada contra você que é bolsonarista, eu tenho contra o Bolsonaro, porque ele está mentindo para você. E eu estou aqui cumprindo a minha função de passar meu ponto de vista daquilo que eu estou vendo ele mentir para você. Então, a direita ficaria muito sem moral. A direita, quanto mais próxima ela tiver do bolsonarismo, menos moral ela vai ter para bater nas canalices do Lula. Porque o que um bolsonarista tem para falar do Lula hoje? Ele colocou o Centrão no governo dele? O Bolsonaro colocou também a mesma parcela, mais decreto. É porque, assim, existe o Centrão, que é aquela galera ali do alto clero, que pelo menos existe uma qualificação técnica, e que você vai ter que andar com eles para poder governar. E existe aquela parcela ali, que é de ladrão, aquela parcela mais subterrânea de todas. O Bolsonaro andou com essa parcela e o Lula também andou com essa parcela. Com os mensaleiros, com as pessoas ali que têm diversos crimes aí de corrupção, de improbidade administrativa. O Lula e o Bolsonaro andaram com esses dois caras. Inclusive, com a mesma galera aí, muito provavelmente, que está fazendo todos esses esquemas no INSS. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais afastar a direita do Bolsonaro e trazer a direita para os valores de fato conservadores, para os valores ali de fato da direita, para a gente poder, como era bom em 2016, quando a gente podia simplesmente falar mal da esquerda, eles não tinham nada para falar contra nós, né? Que falta faz isso hoje. Porque quando a gente chega lá no público para falar esse tipo de coisa, as pessoas vão falar, mas você apoia o Bolsonaro, ele fez a mesma coisa. O público que é neutro, a gente não ganha eles. Porque fica muito evidente essa incoerência, essa passação de pano. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais, para derrotar o PT, de ter essa postura, de continuar sendo honesto, de repudiar a desonestidade, para que a gente possa bater neles com mais força e causar mais danos nesses canais do PT que estão aí, dia e noite, roubando o nosso país. Pois é, mas, Noleto, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma incoerência que não está sendo debatida pelos bolsonaristas quando eles atacam essa fraude no INSS, que é o seguinte, essa farra não começou no governo Lula, né? Parece que está rolando desde 2018, é isso? Exatamente. Isso aí foi agora voltando para os 6 bilhões, né, lá dos descontos com sindicatos, o contexto é o seguinte, em 2016 o Temer acabou com o imposto sindical. Ele desagradou muitos aliados dele, né, do Temer naquela época. Inclusive, sindicalistas ali que, na verdade, são puro centrão, aqueles sindicalistas que não são ideológicos da esquerda, e que eram aliados do Temer e ficaram descontentes com isso porque eles perderam a capitalização do grupo político deles, que era o sindicato. E aí, no final do governo, dizem por aí que isso muito provavelmente foi um acordo ali, né? Foi um negócio que foi protocolado em dezembro de 2018, essa portaria, e foi um acordo ali do Temer, da transição, ali do Paulo Guedes, do Bolsonaro, para agradar esse pessoal e esse pessoal votar a favor do governo, né? Votar tanto a favor do governo Temer ou do governo Bolsonaro, principalmente do governo Bolsonaro na reforma da Previdência, né? Essa é uma especulação bem plausível que estão fazendo por aí. E até porque o Temer se uniria com o Paulo Guedes para fazer isso, porque os dois tinham interesse de aprovar a reforma da Previdência. O Temer, mesmo depois de ter saído do poder, ele sempre continuou atuante pelas pautas ali que ele levou no governo dele, né? E tanto é que os deputados escutam muito ele tá nos grupos de WhatsApp dos deputados ali que decidem em Brasília de fato, ele nunca saiu desse meio. Então ele continuou tendo interesse de aprovar essas questões e teria, uma das conversas do bastidor seria isso, que junto ao Paulo Guedes, Temer, ali na turma da transição, e fez essa portaria para agradar esse pessoal do Centrão, para que eles votassem junto com o governo na reforma da Previdência, ou que para pelo menos não atrapalhassem a tramitação do projeto. E aí, se a gente for olhar, cara, como é que eles fazem a gente de otário, né? Porque eu vibrei quando eles acabaram com o imposto sindical. Porque o imposto sindical é uma das coisas mais absurdas que existem no Brasil. Todos os trabalhos de CLT que eu tive, lá nos meus primeiros empregos, eu fiz questão
de utilizar esse artifício da reforma trabalhista do governo Temer para ir lá e não dar nenhum centavo do meu salário para o sindicato. Eu perdia uma tarde sempre para ir lá no sindicato, para assinar a carta, falando que eu não autorizava eles me cobrar nada, não sei o quê. E aí eles levavam na salinha para falar com alguém em cargo gerencial lá, eles falavam, não, mas por que você quer cancelar? Porque eu não concordo com o sindicato, eu acho que isso aqui é tudo uma roubalheira. As caras falavam assim, tá bom, vou cancelar aqui. A lei me obriga a cancelar, né? Só que o que eles faziam nos bastidores, nos enganando? Enquanto eles achavam que estavam nos livrando do julgo dos sindicatos, eles iam lá e, por detrás das cortinas, aprovavam uma portaria que permitiria os sindicatos roubarem os pensionistas. Então, os sindicatos continuariam tendo financiamento para fazer o jogo político que eles sempre fizeram. E continuaram tendo. Só que agora, eles voltam muito na última live aqui que eu fiz junto com o Calil, sobre respeitar a inocência, né, no atual estágio de vida, da faixa etária de certas pessoas. A gente falou muito sobre respeitar a inocência das crianças. E aqui tem uma outra questão da esquerda, mais uma vez, desrespeitando a inocência de cidadão brasileiro. Dessa vez, não de crianças, mas dos idosos. Os idosos que, por muitas vezes, não têm mais tanta energia, não têm mais tanto vigor para perder um tempo inteiro no banco para ver o que foi aquele desconto, para depois ir lá no sindicato para cancelar, ou para ir no INSS saber o que está descontando no contra-cheque deles. Muitas vezes eles nem olham, porque, imagina, já está cansado, com a visão ruim. Então, eles aproveitam dessa fragilidade, aproveitam da inocência do idoso no mundo digital, porque, de fato, idoso no mundo digital, a gente tem que estar sempre por perto, né? Até uma questão de cuidado. Meu pai tem quase 70 anos. Precisa mexer uma coisa mais complexa em qualquer coisa digital, no banco e tal, eu tenho que ir lá, tenho que auxiliar e tudo mais, tem que falar, não, isso aqui você não faz porque senão vai dar errado para você, isso. Porque pra gente é muito fácil quem nasceu nesse mundo digital, mas para eles que nasceram no mundo analógico, muito mais do que isso. Quem tem 70 anos hoje não nasceu nem no mundo analógico, era tudo no papel e na caneta, né? Tanto é que os próprios idosos, eles são os que mais caem nesses golpes, seja o urubu do Pix, seja esses golpes que o pessoal faz de dentro das cadeias. E se o governo, se ele pudesse, ele demonstra que ele faria isso com os idosos também. Só que ele não precisa, né? Ele já tira na fonte. Ele não precisa nem ligar para o idoso para tentar enganar o idoso para ele fazer um Pix. Não, ele já tira na fonte. E isso é inconcebível em uma sociedade comum. É aquilo que você está fazendo. Enquanto a nossa geração, a geração mais nova, está sendo corrompida, seja por essas questões de agenda woke, que tenta emplacar crianças trans, seja pela criminalidade, que tenta fazer o Oruan virar um popstar infantil, seja, poxa, a criminalidade que faz a criança ter vontade em ser um bandido, em ser um peão do crime, também nos nossos idosos, cara. Eles já trabalharam, eles já passaram a vida toda, já passaram o perrengue que é o Brasil, passaram por tudo isso, aí chega no fim da vida, o dinheiro que eles tanto suaram para pagar o INSS, para sustentar outras pessoas que eles estão recebendo agora, devidamente, eles estão sendo roubados. Isso é inconcebível. A gente mata a nossa juventude e a gente ferra com os nossos idosos que já trabalharam para construir o país que a gente tem. Pode ser um país de merda, pode ter uma estrutura de merda, pode ser tudo isso, mas a culpa não é deles, eles trabalharam. Se eles estão recebendo é devidamente. Então, poxa, a gente tem que combater isso na carne. E a gente percebe que eles têm um plano completo de perversidade, né? E eles falam muito, se você vê uma palavra que está no vocabulário da extrema esquerda, principalmente da esquerda cultural, é a subversão. Eles querem subverter tudo. Então, eles têm um plano completo. Para os jovens de baixa renda, eles fazem propaganda do crime organizado através do Oruan, para que esse jovem tenha a vontade de entrar na vida do crime e atue num estado paralelo, destruindo o Estado brasileiro, conquistando território. Para os jovens de classe média, eles emplacam um discurso woke. Então, para os jovens de classe média, é bonito para essa galera um homem pintar a unha, é bonito um homem falar que já pegou outro homem, é bonito para eles falar, promover, inclusive, aviltar a inocência das crianças, falando como que se uma criança pudesse transicionar de gênero, trocar de sexo. Para quem está em idade economicamente ativa, é você simplesmente pagar mais imposto, ficar preso no CLT, que vai roubar seu dinheiro e não vai te dar nada em troca, e você pagar uma previdência social para quando você tiver velho, e aí para os velhos o plano deles é simplesmente aproveitar da inocência, do cansaço dos idosos, que deveriam ser cuidados pela sociedade, né, pelas pessoas que estão ali economicamente ativas, que estão mais inteiradas da dinâmica do mundo, né, deveriam ser cuidados por essas pessoas. Não, essas pessoas vão estar sendo roubadas através de descontos, dos quais a inocência deles e o cansaço da velhice não permite eles correrem atrás de se livrar dessas amarras. Então é um plano completo. Quando você é criança, ou tentar jogar pro crime ou trocar seu sexo,
quando você for adulto, eles vão te enxutar de imposto, você não vai. É imposto atrás de imposto. Tipo assim, me fale uma coisa, um setor que o Haddad não quis aumentar imposto. E muito provavelmente eu vou te mostrar um setor que está financiando o PT. De resto, todo mundo está tendo que pagar mais imposto, tá perdendo linha de crédito, tá se ferrando. Tá? E a Eucaristia batendo na porta, os preços dos alimentos subindo, o dólar subindo, a gente perdendo nosso poder de compra, e para os idosos serem roubados aí de forma covarde. É uma covardia, né? Porque eles não vão fazer isso com quem, por exemplo, uma pessoa digitalmente letrada, né? Eles vão fazer com o idoso, aproveitar da inocência dos idosos. Quem tem idoso em casa sabe. Todo dia liga alguém relacionado ao empréstimo consignado. E aí, de onde é que vem essa base de dados? Será se houve vazamento dentro do DataPrev, passando os dados de contatos desses aposentados e desses pensionistas para as instituições bancárias fazerem esse contato, né? Além da fraude, de ter vazado os dados para eles terem leads, e-mailing, para ficar tratando e tentando vender esses consignados? É pior que esses dados são todos vazados mesmo, já, tipo, há muito tempo. Tem gente que vende lista, assim, de milhares, às vezes até milhões de pessoas com faixa etária, se ela é servidora pública, em qual área que ela atua no serviço público, se ela é aposentada, tem tudo isso aí vazado faz muito tempo. Mas, enfim, eu acho que vai ser o mesmo esquema dos precatórios que o Ciro denunciou. Ele iniciou lá no Bolsonaro e depois foi indo até o governo Lula. E da mesma forma, o consignado, quem aumentou a margem de consignado, a porcentagem do salário que pode ser usado para consignado, foi o Bolsonaro. Se eu não me engano, foi até na pandemia que isso aconteceu. Né? E ali a gente já previa que ia dar muita merda, né? Você tem que entender a coisa da seguinte forma. Todas as porteiras que o Bolsonaro abriu durante o seu governo, o Lula está nadando de braçada. Ele está passando a boiada inteira por lá. Foi assim com o orçamento secreto. O Lula criticava o orçamento secreto enquanto o Bolsonaro estava utilizando para beneficiar o governo dele. Agora que o Bolsonaro saiu do poder e o Lula entrou no poder, quem está se beneficiando disso é o Lula. Então eles não vão acabar com isso. A mesma coisa com os esquemas da Previdência. Vamos supor, a galera do Bolsonaro está comandando o DataPrev aqui e está fazendo os esquemas de corrupção. Porra, eu vou criticar se eu estou fora do governo, mas quando eles estão lá dentro, eles vão usar desse mesmo mecanismo ali para fazer o que todo mundo sabe que esses caras são especializados em fazer. Eles vão usar o mesmo modus operandi para roubar. Então, eles sabiam desde o primeiro dia. E outra coisa que pode acontecer também, boa parte desses cargos importantes que eles utilizam para roubar, eles são passados para membro do Centrão, para partidos. Então pode acontecer, por exemplo, o governo Bolsonaro dava essa autarquia aqui pro partido X roubar, o governo Lula entrou, ele vai dar pro mesmo partido para ele ser base também. Fica todo mundo feliz, entendeu? No final das contas, só fica triste quem perdeu a eleição. Quem tá lá tá feliz. Então eles não vão acabar com isso. E outra coisa também, eu acho que é muito difícil essa CPI dar em alguma coisa. Porque as CPIs, dessa que é a maior oposição do Brasil, elas não andaram nem quando envolvia só o governo Lula. Imagina numa que pode respingar para o governo Bolsonaro também. Uma que pode respingar para os aliados deles também. Então, eles não têm competência para dar uma CPI nem quando eles não têm nada a ver. Aí imagina uma coisa que supostamente eles poderiam estar envolvidos também. Além de não ter a competência para levar para frente, eles não vão ter a vontade política de tocar isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente, ter uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!